Você sabe como realizar edições na tabela de atributos do seu dado vetorial? É justamente esse o tema dessa nossa aula. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Anderson Medeiros, fundador da ClickGel, e nesse vídeo eu vou passar para você algumas dicas muito úteis para você fazer edição da sua tabela de dados alfanuméricos. Olha só, vamos começar apresentando para você o menu Processar. Você pode acessar esse menu e depois a opção Caixa de Ferramentas. Aqui nessa área do QGIS nós temos disponíveis literalmente centenas de ferramentas para edição de dados geográficos, tanto em formato vetorial, matricial e também tabular. Para nós encontrarmos aqui as principais funções para trabalhar com a tabela de atributos, nós podemos digitar, por exemplo, a palavra campo. Você digitando a palavra campo, já vão aparecer diversas opções de ferramentas para você trabalhar. Por exemplo, vamos imaginar que você quer fazer algumas alterações na estrutura da tabela. Se você já trabalha com QGIS há algum tempo, ou então até viu algum vídeo mais antigo aqui no nosso canal, já deve ter ouvido falar em um plugin, um complemento do QGIS, chamado de Table Manager, que permitia que nós fizéssemos edições na estrutura da tabela de atributos. Só que de alguns anos para cá, esse complemento foi descontinuado e ele foi substituído por um recurso aqui na caixa de ferramentas de processamento. Essa ferramenta é chamada de Editar Campos. Em outras versões do QGIS, tinha o nome de Campo Refator, mas atualmente, nessas versões mais recentes, está com o nome de Editar Campos. Para abrir a ferramenta, ou você dá um duplo clique nela, ou escolhe a opção Executar. Então localize, depois de colocar a pesquisa por campo, a opção Editar Campos. Você vai executar, e nessa janela aqui, olha só as opções que nós temos. Nós temos como opção, você pode renomear um campo, basta você dar aqui um duplo clique nele e escrever o nome do campo que você quer. Nesse exemplo aqui, veja que o nome do campo está como Object, underline, ID, underline. Eu posso, por exemplo, tirar esse underline aqui do final e renomear totalmente, colocando aqui ID, underline, objeto. E coloquei inclusive tudo em caixa alta. Note que o tipo desse campo é string, ou seja, é um campo do tipo texto. Se eu quiser, eu posso aqui mudar a estrutura desse campo. Basta clicar na seta e escolher o tipo de campo que eu vou trabalhar aqui. Nesse caso, vou colocar do tipo inteiro. Troquei então para o tipo inteiro. Depois disso, você pode fazer outras modificações, trocando a nomenclatura de um campo e também mudando a ordem deles, a ordem das colunas da tabela. Vamos imaginar, por exemplo, que essa segunda coluna aqui, chamada de Reg, eu quero colocar ela lá para o final da minha tabela. Então eu posso selecionar a linha correspondente a essa coluna e usar aqui os botões para mover ou para cima ou para baixo, ou em outras palavras, para o começo da minha tabela ou mais para o final. Eu posso botar aqui, com um simples clique, estou movendo o campo para baixo. Eu posso escolher em que posição essa coluna vai ficar. E eu posso, inclusive, se eu desejar, remover esta coluna. Eu vou pegar, por exemplo, essa segunda coluna aqui que ficou agora e eu vou excluí-la da minha tabela. Para isso, basta selecionar como eu fiz e escolher a opção Excluir campo selecionado. E com um simples clique, apaguei este campo. Também é possível criar novas colunas usando essa ferramenta. Basta eu vir aqui no ícone acima, em cima do excluir tem adicionar um novo campo. Clicando aqui, ele vai colocar esse campo por último na lista de colunas. Você pode dar um nome para esse campo, por exemplo, o campo código. Esse campo código vai ser de que tipo? Aí você tem data e outros tipos aqui. Eu vou escolher que seja do tipo texto, string. Aí qual vai ser o comprimento do campo do tipo texto? O limite dele é de 255 caracteres, mas você não precisa colocar esse limite. Posso colocar aqui, por exemplo, 15 como sendo o limite. Feito isso, você pode escolher como é que os campos serão salvos. Você pode, então, vir aqui em arquivo de saída e gerar a nova camada que vai ter essas colunas editadas. Posso clicar aqui nas reticências, pedir para salvar como uma camada temporária ou um arquivo permanente. Nesse exemplo, eu vou apenas gerar uma camada temporária. Vou colocar aqui essa opção e pedir para executar. Cliquei, em poucos instantes ele já gerou o meu novo dado vetorial. E se eu for agora olhar aqui no arquivo de saída, clicar com o botão direito e olhar a tabela de atributos,
você vai perceber que aqui nós temos justamente a mudança da ordem dos campos que eu fiz. Por exemplo, temos aqui o campo reg, ficou mais para o final, como a penúltima coluna original. O campo código, que eu criei, mas não preenchi. E também o campo que eu renomeei, o campo id objeto. Então, de forma simples, fizemos a edição na tabela de atributos sem manipular ou sem alterar na tabela original. Além disso, nós temos outras opções aqui relacionadas com recursos para edição de tabela de atributos, que nós podemos explicar isso em um outro vídeo em detalhes, se assim você quiser. E aí, o que achou dessa nossa dica de hoje? Deixe o seu comentário e, se gostou desse vídeo, deixe o seu like para ajudar na divulgação do conteúdo. Lembrando, essa ferramenta do QGIS de editar campos substitui o antigo complemento Table Manager. É um substituto, é o campo refator, que tinha algumas versões, e agora chama de editar campos. Em caso de dúvidas, como falei, deixe seu comentário, vamos fazer o máximo para responder a todos vocês. Vejo vocês então na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo.